Fala galera, eu sou o professor Rogério Silva de Biologia, criador do canal Biológicas, que vem trazer muito conteúdo para você. Você que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer a prova dos vestibulares pelo Brasil, Unicamp, FUVEST, você que vai fazer a prova da sua escola e quer aprender biologia de maneira diferente, é aqui, no canal Biológico. A aula de hoje é sobre o sistema reprodutor masculino. Então quer saber um pouco mais sobre próstata, qual é a sua função? Sobre vesícula seminal, qual é a sua importância? Quem entendeu o que é vasectomia, assiste a aula de hoje que você vai tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos trabalhar é sistema reprodutor masculino. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, eu vou colocar todas as minúcias para que você não erre o Inter no Enem. Olha só. Com essa imagem a gente consegue elucidar tudinho para você de sistema reprodutor masculino. Vamos começar analisando primeiro a parte externa do sistema reprodutor masculino, depois a gente vai adentrar. Olha só, galera, bem aqui, como você pode ver, tem uma bolsa, certo? Essa bolsa é chamada de saco escrotal ou simplesmente escroto. Professor, qual é a função do saco escrotal para o nosso aparelho reprodutor? Uma função muito importante, moçada. Primeiro, vamos lá. O nosso corpo ele apresenta uma temperatura média em torno de 36,5 graus Celsius. Essa é a nossa temperatura. Quando a gente fica acima dessa temperatura, a gente pode estar desenvolvendo um quadro de febre. Porém, o nosso testículo não pode ter a mesma temperatura do corpo. E é aí que entra a importância do saco escrotal. Ele tem a finalidade de promover uma redução da temperatura do testículo. O testículo ele tem que ter uma temperatura 2 graus Celsius abaixo da temperatura do nosso corpo. Então, se o nosso corpo tem 36,5 graus Celsius, o testículo, para poder realizar a espermatogênese, para poder formar os nossos espermatozoides, ele tem que ter uma temperatura em torno de 34,5 graus Celsius. Então, meu aluno, grava. Quando eu falo em saco escrotal, quando eu falo em bolsa escrotal, a função do saco escrotal é manter a temperatura do corpo abaixo, é manter a temperatura do testículo abaixo da temperatura do corpo. Fechou? Tem um quadro clínico que o testículo ele não desce para a bolsa escrotal, ele fica preso na região pélvica. O nome desse quadro clínico nós chamamos de criptorquidia. Quando isso acontece e não é resolvido através de um processo cirúrgico, esse homem ele vai ser estéril, porque se o testículo está preso na região pélvica, ele adquire a temperatura do corpo de 36, logo, certo? A espermatogênese que deveria ocorrer dentro do testículo não vai acontecer. Então, função da bolsa escrotal, manter a temperatura do testículo 2 graus Celsius abaixo da temperatura do corpo. Vamos lá. Dentro da bolsa escrotal, eu tenho a nossa gônada masculina. Quem é a gônada masculina? É o testículo. E o testículo ele tem como finalidade produzir os espermatozoides. Dentro do testículo, tu tem bolsas, tu tem enovelados chamados de túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos. A produção de espermatozoide ela leva em torno de 16 dias para os espermatozoides ser produzidos. Essa produção é diária, não para-se nunca. Todo o tempo tem novos espermatozoides sendo produzidos. Produzidos aonde? No testículo. Grava. Gônada masculina, testículo tem função de produção de espermatozoide. Só que esses espermatozoides são produzidos no testículo e vão terminar a sua maturação nessa bolsa que você observa aqui em cima, chamada de epidídimo. É no epidídimo que os espermatozoides ficam prontos para ser lançado através de uma ejaculação. Nessa ejaculação, os espermatozoides vão percorrer um caminho muito extenso, muito extenso. Se a gente fizesse uma comparação com um homem nadando, os espermatozoides, até encontrar o gameta feminino, o óvulo ou ovócito 2, eles nadam o equivalente a 14 quilômetros. O primeiro grande caminho que eles vão percorrer é esse canal que você pode observar aqui na TV, ó. Esse canal chamado de canal deferente, um canal gigantesco, como você observa. Os espermatozoides vão ser lançados aqui e começam a nadar. Quantos, professor? Em média, 250 milhões de espermatozoides são lançados numa única ejaculação.
Eles chegam aonde, professor? Eles chegam nessa bolsa aqui, ó, nessa vesícula chamada de vesícula seminal. E aí, meu aluno, eu quero que tu grave a importância da vesícula seminal. Eu quero que tu entenda o que é que ela produz e qual é a importância desse líquido que está sendo produzido. A vesícula seminal, eu digo sempre para o meu aluno em sala, que ela funciona como uma lanchonete, como um supermercado. Por quê? Porque aqui os espermatozoides eles vão se misturar com um líquido que é produzido pela vesícula seminal, chamado de líquido seminal. Professor, qual é a finalidade do líquido seminal? O líquido seminal tem função de nutrir. Professor, por que ele tem função de nutrir? Porque ele é rico em frutose. Logo, frutose é carboidrato, carboidrato fonte de energia. Lembra que eu te falei que os espermatozoides têm que percorrer um caminho muito longo? Então, para eles percorrerem esse caminho, eles precisam de energia. E essa energia eles vão obter através do líquido seminal, que é produzido na vesícula seminal. Fechou? Líquido seminal mais espermatozoides continua o percurso por esse canal que você consegue observar bem aqui, chamado de duto ejaculatório. No final do duto ejaculatório, o líquido seminal, que tem função de nutrir, mais os espermatozoides que foram produzidos no testículo, eles vão chegar numa glândula chamada de próstata. A próstata é fantástica. Por que a próstata é fantástica, professor? Porque ela produz um líquido chamado de líquido prostático. Professor, qual é a finalidade do líquido prostático? O líquido prostático é extremamente importante porque ele tem função de neutralizar. Vamos lá. Os espermatozoides vão ser lançados dentro do canal vaginal da mulher. Uma vez dentro do canal vaginal da mulher, esse canal, por natureza, ele apresenta um pH ácido. Essa acidez é maravilhosa para as meninas. Por quê, professor? Porque é a acidez que a mulher tem naturalmente no seu canal vaginal que impede com que bactérias se multipliquem no interior do canal vaginal e ocasionem problemas à mulher. Porém, essa acidez que é excelente para as meninas é péssima para quem? Para os espermatozoides, porque a acidez mata os espermatozoides. É aí que Papai do Céu pensou e disse, bom, então eu tenho que lançar algo, eu tenho que fazer o homem lançar algo no momento da relação sexual que neutralize a acidez do canal vaginal da mulher somente na relação sexual. É aí que entra a próstata, porque a próstata vai produzir um líquido chamado de líquido prostático. Qual é a finalidade do líquido prostático? Neutralizar o canal vaginal no momento da ejaculação. Então, meu aluno grava. Na ejaculação, eu tenho a liberação de 3 substâncias. Eu tenho a liberação dos gametas, que são produzidos aonde? No testículo. Eu tenho a liberação do líquido seminal, que é produzido na vesícula seminal e que tem função de nutrir. Eu tenho a liberação do líquido prostático, que é produzido na próstata e que tem função de neutralizar. Fechou? Ó, bem aqui eu tenho uma glândula pequenininha chamada de glândula bulburetral ou glândula de Cooper, também como alguns autores gostam de chamar. Qual é a finalidade da glândula bulburetral? Eu não te falei que a acidez mata espermatozoide? Só que o homem, na sua uretra, a uretra do homem ela tem finalidade tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema excretor. A uretra do homem, diferente da mulher, ela serve para nicção e para ejaculação. Logo, sempre vai ter resíduos de urina no interior da uretra do homem. E essa urina é ácida por natureza, tende a matar quem? Espermatozoide. Então, pré-relação sexual, essa glândula chamada de bulbo uretral, ela libera secreções que limpam a uretra para que os espermatozoides não venham morrer em virtude da acidez, beleza? Chegamos aqui, olha, no pênis, certo? O pênis é o órgão de cópula masculino. Ele é formado por 3 corpos. 2 corpos que nós chamamos de corpos cavernosos, que se irrigam de sangue no momento da excitação e faz o pênis ficar ereto. E ao redor da uretra, protegendo a uretra de obstruções, nós temos um corpo chamado de corpo esponjoso. Fechou? A extremidade do pênis é a região de maior sensibilidade do corpo do homem. Nós chamamos de glande. A glande está para o homem como o clitóris está para a mulher. Recobrindo essa glande, nós temos uma pele chamada de prepúcio. O ideal é não ter esse prepúcio, porque o prepúcio, ele por ter uma área de abrangência ao redor, certo, da glande, ele acaba retendo
urina e acaba criando uma região de umidade que pode gerar infecção, que pode gerar inflamação. Então, se você tem o prepúcio, esse prepúcio tem que se manter todo o tempo limpo, com muita asepsia. E aí um detalhe final, galera, quando o homem não deseja mais ser pai, ele pode fazer uma cirurgia que secciona o canal deferente, corta o canal deferente. Esse cara continua ejaculando, só que na sua ejaculação não sai mais espermatozoide, somente líquido seminal e líquido prostático. Esse é o recadinho do professor Rogério, sistema reprodutor masculino, para você. Espere as próximas aulas. Valeu!